E aí, queridos brigadeiros, eu trago pra vocês mais uma resenha do livro Toda Luz Que Não Podemos Ver, de Anthony Doerr. Esse livro aqui é sensacional e vocês precisam conferir o que tem nessa história linda, então vem ver a resenha, vem! De um lado nós temos o Werner, que é um alemão e vive em um orfanato com a sua irmã. Ele ainda é uma criança quando começa a história, tem seus 10 anos mais ou menos. E ele vai contar tudo o que está se passando nesse período prévio da Segunda Guerra Mundial e também durante e meio que o término ali de toda a história. Ele tem a capacidade de construir ali, de reformar, de consertar rádios, que era o meio de comunicação mais utilizado na época da guerra. Então ele tem um grande destaque nesse setor e acaba sendo requisitado para trabalhar, para ser treinado em uma escola de oficiais para a guerra da Alemanha. Então, uma escola nazista. E ele vai sofrer com isso porque ele fica meio que conflituoso sobre trabalhar nesse lugar e viver tudo que vai viver, porque é uma coisa precária, é uma vida complicada, é um ninho de cobras, sabe? Você não pode falar nada, então você tem que concordar e é sempre Heil Hitler e ponto e acabou. Só que ele vai se destacar muito porque ele é um menino muito inteligente, muito assim, QI alto, e vai chamar a atenção de um professor lá e vai acabar participando de um projeto que faz uma triangulação para mapear outros rádios que estão a tantos quilômetros do receptor, e aí eles vão conseguir capturar muitos rebeldes, né, que estão indo contra a causa nazista. Então ele vai servir como ferramenta nesse sentido e é terrível, né? De um outro lado nós temos Mary Laurie, que é uma personagem cega que vive com seu pai na França, e ela vai acabar passando por uma série de dificuldades, porque a França é realmente atingida devido à guerra, porque os nazistas tinham uma birra enorme com relação aos franceses, e ela acaba sendo obrigada a largar sua casa juntamente com seu pai, e indo mudar para uma cidade chamada Saint-Malo, que é tipo um forte, e ela vai viver lá com seu tio e com uma outra senhora que vive na casa, até que seu pai acaba sumindo, porque ele vai resolver umas questões devido a uma pedra chamada Mar de Chamas, já que ele trabalhava no museu. E aí ele acha que é a oportunidade de conseguir voltar para sua terra, mas no fim acaba se perdendo. E a Mary fica sem notícias dele e vivendo com seu tio Etienne, que sofre de traumas pós-Primeira Guerra. Então imagina a confusão para ela. Só que apesar de ser cega, ela lê em braille com facilidade, vive lendo grandes clássicos literários, consegue contar as quadras ali da sua casa, dos quarteirões, tal, quantos bueiros tem, e chegar onde ela quer chegar. Ela é muito esperta. E mesmo com os seus 15 anos de idade, ela se vira muito bem na cidade. Apesar de todos os riscos de combates e de conflitos dos nazistas ali, ela encara tudo com muita coragem. A história desses dois personagens se encontra porque ela é a sobrinha do Etienne, que tinha um irmão que contava umas histórias no rádio sobre ciências e também algumas músicas de época. E o Werner, quando era criança, mais novinho, ouvia essas músicas no rádio juntamente com a sua irmã. Só que quando ele vai trabalhar lá para a guerra, né, trabalhar para os nazistas, ele acaba descobrindo quem realmente coloca essas músicas para tocar e toda essa ciência magnífica para ele. E ele acaba então descobrindo quem é e vai ficar encantado por isso. Só que ele não pode falar quem é, porque se ele falar quem é, a pessoa vai morrer, e no caso morreria o Etienne, morreria a Mary, porque eles são considerados rebeldes que estão indo contra, né, o Hitler. Então ele acaba meio que silenciando, meio que omitindo alguns detalhes aí de escutas que ele faz pelo rádio, porque é uma parte da infância dele, uma parte que ele quer proteger. É claro que esse aí é só um mero detalhe, é só uma partezinha do livro, porque você vai ter muito mais das situações, das dificuldades do período de guerra mesmo, da fome, da dor, da perda, da morte, vivendo ali ao seu lado, batendo na sua porta. Então é algo muito doloroso, muito abuso, sabe? Uma sociedade completamente animalesca, e você começa a perceber outros pontos que foram todos coadjuvantes nessa história, mas que fizeram a guerra ser uma coisa assim pavorosa. Você não podia fazer nada, tudo era suspeito, você vivia trancafiado dentro de casa com praticamente sem nada para comer. E isso não era restrito somente a judeus, ou a franceses, ou a qualquer outra pessoa que fosse contra ao grupo nazista, ao grupo Heil Hitler.
mas sim a qualquer pessoa. Até mesmo os alemães estavam com dificuldades para se alimentar, porque a guerra restringe, né? Você não tem aonde pegar a comida, você fica muito fechado. Somente as altas patentes teriam acesso a isso. Não é um livro com romance, não vai ter aquela mela-mela, você vai ter muito mais guerra, muito mais ação, muito mais linhas do passado e conflitos do presente que no final acabam se juntando no finalzinho do livro. É bem interessante a dinâmica dele, uma hora a gente tá ouvindo a Mary e outra hora a gente tá ouvindo o Werner, e você começa a perceber o quebra-cabeça se encaixando de uma maneira assim perfeita. Anthony foi muito bom, muito consagrado aqui nesse livro, foi super comentado aí nas altas críticas, e esse livro foi um arraso. Tem que parabenizar. De 0 a 10, eu dou 9 pra esse livro. Foi, assim, um dos melhores livros que eu li aí durante esse ano. Então, pra mim, assim, ele merece 5 estrelas, porque foi muito bom. Eu curto muito história de período de Segunda Guerra, nessa dificuldade que os judeus sofriam, que os franceses sofriam e até mesmo os alemães passaram. Então, pra mim, foi maravilhoso. E assim, você não vê tanto nesse livro aqui aquela pegada mais pro holocausto mesmo, aquela pegada mais pro judeu. Aqui você vai ver a visão do alemão e a visão do francês no período da guerra. Então, geralmente a gente vê muito mais o judeu. E eu gostei disso porque você vê uma outra parte, uma outra face da história e faz você refletir, porque alemão talvez não seja tão ruim quanto os outros falam por aí naquele período. Eles não tinham muita solução, ou eles cumpriam a lei ou eles morriam. Então, né, fica difícil pesar na balança tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês gostaram, deixem um joinha aí pra mim, compartilhem nas redes sociais, me sigam no Twitter, no Instagram e na fanpage do Borogodó Literário lá no Facebook. A gente se vê em um próximo vídeo aqui no Borogodó. Fui!